Olá, vamos agora falar sobre o que nós denominamos de advérbios de tempo, tudo bem? Advérbios de tempo são elementos extremamente importantes, muito comuns no dia a dia, em inglês, seja num contexto profissional ou pessoal ou de imigração, não importa. E eles estão dentro de um grupo geral do que nós denominamos de advérbios. E, portanto, vamos aqui ver rapidamente o que é um advérbio de uma forma geral. Um advérbio é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam verbos, adjetivos ou até mesmo outros advérbios. Normalmente os advérbios modificam os verbos, nos dizendo como, com que frequência, quando ou onde algo foi feito. Então você tem essa sentença, we walked really slowly. Isso significa, portanto, que temos aqui slowly, sendo um advérbio, que definitivamente caracteriza o verbo walked. E perceba que temos aqui um outro advérbio modificando o advérbio slowly, que está mais precisamente aqui indicando a ideia de ênfase com really, ou seja, ele andou realmente devagar, não é? Ou bastante devagar, ou bastante vagarosamente. Pois bem, então perceba a flexibilidade que os advérbios têm. Eles podem até mesmo indicar como algo está sendo feito e mais precisamente como este algo está sendo feito. É bem interessante isso. Mas não vamos entrar muito a fundo sobre essas características gerais, pois elas são lidadas em outros vídeos e, portanto, vamos voltar a nossa atenção para os advérbios de tempo. Existem muitos tipos de advérbios. Entre eles temos os advérbios de tempo. Esses advérbios falam quando uma ação aconteceu, por quanto tempo ou com que frequência. Então você tem aqui essa sentença, sorry, I'll call you in a minute. Então você tem a ação call you e o in a minute contextualiza o tempo, indicando, portanto, quanto tempo, não é? Ou em quanto tempo a ação de call irá ocorrer. Agora, muita atenção com o I'll, ou seja, a forma contraída de will com o sujeito. O mesmo se aplica com outros sujeitos, diga de passagem. Temos aqui no exemplo I'll, mas temos também she'll, they'll, he'll. É meio estranho esse will ao final, mas é isso que acontece. Mas o mais interessante é que quando você o utiliza rapidamente na sentença, esta estranheza passa despercebida e é completamente compreensível. Por exemplo, she will go there. They'll travel together. Trazendo aqui para então, mais uma vez, o exemplo que temos, I will do it tomorrow. Bem leve, tudo bem? Continuando. Às vezes, esses advérbios podem ser colocados no início da frase para expressar ênfase. Então você tem aqui, later they noticed his absence. Então, é importante compreendermos que, ao mesmo tempo em que advérbios de tempo vão no final da sentença para expressar a ideia que eles querem expressar, quando você tem esses mesmos advérbios no começo da frase, eles continuam mais uma vez indicando a ideia de frequência, mas ao mesmo tempo eles indicam de uma forma ainda mais enfática, não é? Então, later they noticed his absence. Então, o later aqui no começo da sentença enfatiza o fato de que foi mais tarde, até mesmo mais tarde do que o ideal, que eles conseguiram perceber a ausência desta pessoa, mais precisamente deste homem. Por isso que temos o his aqui. Então, advérbio de frequência no começo da sentença indica ênfase. Agora, nas frases adverbiais que nos dizem há quanto tempo algo está ocorrendo, for é sempre seguido por uma expressão que indica a ideia de duração, enquanto since é sempre seguido por uma expressão que indica um ponto específico no tempo. Uma observação. Você tem os advérbios, ou seja, essas expressões individuais, separadas, que modificam e, mais precisamente neste contexto, indicam a ideia de frequência. Mas também temos, às vezes, múltiplas palavras que em conjunto fazem a mesma coisa. Ao invés de ser somente uma expressão isolada que faz a ideia de frequência, você tem um conjunto de palavras que, de forma ali composta, formam a mesma ideia de um advérbio. E nessas sentenças, que nós denominamos então de sentenças adverbiais ou frases adverbiais, você tem muito frequentemente a utilização do for e a utilização do since. O for é utilizado em outros contextos da língua inglesa igualmente, mas neste contexto ele é um advérbio, ou pelo menos parte da sentença que indica a ideia de advérbio. E o since, ele é menos frequentemente utilizado, ele também é utilizado em outros contextos, como o contexto de justificativa, mas também ele é frequentemente utilizado em conjunto com outras palavras para indicar a ideia de frequência. E neste processo, perceba que
O for é utilizado para indicar a ideia de duração temporal de algo, enquanto que o since indica desde quando algo ocorreu a partir de um ponto específico no passado. Então você tem essa sentença, they will be away for 20 days, ou seja, eles vão estar longe ou eles vão estar fora por 20 dias. Então aqui temos o for, indicando a ideia de por, que por si expressa a ideia de duração, não é? O período. Aqui temos outra sentença, I haven't seen you since June. Eu não te vi, ou eu não ainda te vi desde junho, não é? Neste contexto, temos então o período, ou não período, mas o ponto específico no passado, June, o mês de junho, sendo o ponto de referência que indica o momento no qual uma ação começou a ser feita ou ainda não foi feita, não é? E assim, temos o fato de que com for indicamos então um período e com since indicamos um ponto de partida específico no passado. E, lembrando, não é? They will be away for e I haven't been, ou melhor, I haven't seen you since indicam em conjunto o que nós denominamos de frases adverbiais. Ou seja, em conjunto indicam a ideia de tempo, ok? Perfeito. Agora vejamos. Advérbios nos dizem com que frequência algo acontece, expressando a frequência de uma ação em particular. Eles são geralmente colocados antes do verbo principal, mas depois dos verbos auxiliares, como o to have, may e must. Então, você tem aqui, Sarah usually wakes up at 7 a.m. Uma observação importante. Normalmente, você tem os advérbios de tempo indo depois do verbo principal da sentença. Mas, quando você tem o verbo principal da sentença sendo o verb to be, nestes casos, o advérbio de tempo, ou seja, o que demonstra a frequência no qual este verb to be ocorre, normalmente vem antes. Então, vejamos aqui. I am never late. Então, você tem aqui o I am. Então, o am é o verb to be. Eu nunca estou atrasado. Então, essa ideia de estar aqui é o verbo principal, I am. E o advérbio de frequência, que no caso aqui é o never, vem depois do verbo principal, I am. Então perceba que, por mais que mais frequentemente do que não, você tenha advérbios de tempo vindo antes do verbo principal da sentença, quando estamos especificamente falando de sentenças que têm como o verbo principal, o verb to be, o advérbio de tempo vem depois. Ok? Perfeito. Com isso dito, se você precisar de usar mais de um advérbio de tempo em uma frase, é necessário seguirmos a seguinte ordem. Então, perceba, às vezes você tem uma sentença que você quer expressar uma determinada ideia e múltiplos advérbios de sequência são utilizados numa mesma sentença, se referindo inclusive à mesma coisa ou à mesma ação. Nestes casos, temos uma sequência que temos que seguir. Vejamos. Primeiro, indicamos how long, depois how often e depois when. Ou seja, how long, por quanto tempo, how often, frequência, e when, quando. Então vejamos essa sentença. Peter worked at the mall for 4 days every week last year. Ou seja, Peter trabalhou no shopping por 4 dias. How long? Every week. How frequently? Ou seja, o quão frequentemente. Last year. Quando? Ou seja, indicando então a ideia geral do período em que essa frequência de 4 vezes por semana ocorreu. Perfeito. Então, com isso dito, temos aqui o que nós denominamos de advérbios de tempo. Muito obrigado.